Vamos dar continuidade, então, apresentando a palestra Nova Versão da Cartilha de BDI da CEBIC Sinduscon-MG. Convidamos o coordenador da Subcomissão de Contratos do Sinduscon-MG, senhor Tiago Gomes de Mello. Bem, pessoal, boa tarde. Antes de iniciar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer a FIENG por nos ceder o espaço, pelo desprendimento e nos ceder esse espaço tão confortável para a gente fazer o evento. Queria agradecer o apoio da CEBIC e o apoio do Sinduscon com esse projeto que, do meu ponto de vista, especialmente depois de hoje, né, com as exposições que a gente teve aqui, vai ficar muito rico e eu acho que vai contribuir muito para todas as empresas que tiverem interesse em consultar o material. Queria parabenizar e agradecer ao Hugo, da Fundação Dom Cabral, pela contribuição. Acho que os insights que ele trouxe aqui, eu acho que vai fazer muitos de nós aí pensar em como a gente faz as coisas. Agradecer ao Marcos pela brilhante apresentação. Algumas pessoas até me falaram aí que o Wilson tem que tomar cuidado aí para a gente não perder o Marcos para a Fundação Dom Cabral. O cara está um verdadeiro professor e de modo semelhante também ao Bom Grátis. Sobrou muito pouco para eu falar para vocês aqui depois das aulas que a gente teve, mas, em todo caso, eu vou falar um pouco sobre a história da cartilha, qual que é o nosso propósito, as aplicações que a gente pretende para ela, e também trazer alguns ingredientes um pouco, ainda que vão ter coisas comuns aí com o que a turma falou, alguns ingredientes um pouco diferentes, só para a gente refletir e pensar um pouco sobre a forma com que a gente vem atuando e construindo aí os nossos preços e os nossos dimensionamentos indiretos. Desculpa, esqueci de agradecer a quem contribuiu com a elaboração da cartilha. O Antônio Humberto, do CREA, muito obrigado, não sei se ele ainda está aqui. Agradecer ao Murilo, da MIP, também estava aqui, não sei se eu não estou enxergando, ou se ele realmente não está aqui mais. Agradecer ao Anderson, das Gerais, também, e ao Dr. João Lopes, que também contribuiu conosco. Muito obrigado aí pelo desprendimento, pelo doarem o tempo de vocês aí ao longo desse projeto. Bem, pessoal, aqui é a nossa agenda, né? Bem simples, vou tentar me ater ao prazo, né? Ou até, quem sabe, ganhar um pouquinho de tempo aí para o debate, que eu acho que é o ponto mais importante para a gente, é discutir um pouco as práticas e o conhecimento e as lições aprendidas de cada empresa nesse processo. Eu vou falar do meu objetivo, os propósitos da revisão dessa cartilha, por que a gente revisou e o que a gente visa com essa revisão dessa cartilha, qual a metodologia que a gente adotou, parte da metodologia, inclusive, é o próprio workshop em si. As aplicações, métodos e tendências na construção e na composição do BDI, o próprio Bom Grátis aí já trouxe aí uma tendência que vem sendo adotada não só na VLI, mas eu acho que é uma tendência em outras grandes contratantes. A gente, enquanto empresa, trabalhando às vezes do lado aí das contratadas, a gente tem vivenciado isso, é realmente uma tendência trazer muitas coisas aí para o custo direto. Acho aí diminuindo um pouco parte dos conflitos, mas eu vou trazer um pouco de vantagens e desvantagens de cada modelo para a gente discutir e ver se é por aí mesmo. Vou trazer algumas ações para a gente reduzir o BDI, aí sem mudar a sua composição. O que a gente pode fazer para minimizar o BDI, dado que as condições são as mesmas, né? Que tipo de coisa que a gente pode fazer para impactar e reduzir aí o BDI, que é sempre uma discussão homérica, né? O BDI é alto, é baixo, enfim. E depois uma breve conclusão, que é um pouco de uma reflexão que eu fiz durante esse projeto, especialmente depois que ele está sendo concluído hoje, aí, o que eu penso sobre o nosso futuro e dado todo o contexto que a turma contribuiu conosco aqui. O objetivo não é muito diferente do resto da turma, não, e até do próprio Fernando. É apresentar conceitos que envolvem a composição do BDI e os principais aspectos que motivaram a revisão dessa cartilha, né? Não teve uma mudança tão profunda assim como se formatava o BDI 10 anos atrás, que era a primeira versão, para agora. Mas houveram algumas mudanças, o próprio Fernando já adiantou algumas delas. E contemplando, evidentemente, a visão das contratadas, das contratantes, e como a gente tem se comportado diante dessas modificações. O que a gente visa, né? Qual que é o nosso propósito? O Luiz trouxe os propósitos aí da COIC e qual que é o propósito do nosso projeto enquanto cartilha de BDI, né? O que isso pode trazer para a gente? No fundo, é disseminar o conhecimento sobre o processo. Acho que a gente teve aulas aqui hoje importantes, não só para a gente que está aqui, que somos dirigentes de empresa ou engenheiros de empresas, mas também, quem sabe, contribuir até mesmo com instituições de ensino, enfim, tem uma turma sendo formada aí dentro das universidades. Quanto antes a gente puder compartilhar esse tipo de conhecimento, melhor e mais barato para as empresas do setor.
apresentar as tendências que vêm sendo adotadas, que o Fernando aí já até antecipou parte da minha fala, algumas coisas estão inseridas na fala dele, mas eu vou voltar a falar desse assunto com alguns ingredientes adicionais. Promover as discussões, inclusive esse evento é um dos propósitos, né? Desde o início da revisão a gente já pensou que um evento como esse, contemplando a visão de todos os entes contratantes, né, seja os empreendedores, os prestadores de serviço, empresas de engenharia, gerenciadoras, construtoras e montadoras, é muito importante para que a gente nivele o conhecimento e minimize os conflitos e até os problemas durante a fase de implantação dos projetos. Acho que esse tipo de coisa é fundamental para a nossa evolução. E como não poderia deixar de faltar, de falar, ressaltar a importância dessa etapa, né? O Marcos fez uma exposição brilhante aqui sobre o quão importante é a fase de formação de preço para aumentar o nível de sucesso de projetos. A gente viu aí que o percentual de sucesso total nos projetos, por mais que seja 53%, é parecido com o restante da indústria, aos meus olhos, esse número está muito aquém daquilo da nossa capacidade, do que o setor pode desempenhar. Então, acho que isso começa, talvez até antes da fase de formação de preço, né, desde o estudo de engenharia, enfim, mas eu acho que a parte de formação de preço do BDI é uma etapa fundamental para que a gente alcance números melhores e venha aqui, nos próximos anos, trazer as evoluções que foram fruto de ações como essa que a gente tem tomado hoje. E aí não precisa falar, né? O Fernando já falou 2 vezes, desculpem as reincidências de informações semelhantes, mas porque é o desafio de quem fala por último, né? Resta pouca coisa nova para falar, mas o que ele disse é a mais absoluta verdade. Eu acho que o BDI jamais pode ser encarado como uma taxa pré-determinada, e sim deve ser em função do planejamento daquele empreendimento, das características da empresa e, evidentemente, do próprio projeto. A gente vê projetos aí em áreas inóspitas em que justifica-se um dimensionamento muito diferente de projetos em áreas como Minas Gerais, São Paulo, Rio, enfim. A gente que milita nessa área de obras industriais, todos nós aqui já trabalhamos em projetos em áreas que o acesso é bastante difícil. Isso tudo influencia no cálculo que a gente desenvolve no dimensionamento e no planejamento das obras. Então, está aí o recado dado 3 vezes, né, Fernando? Então, eu acho que a gente tem que realmente internalizar isso e cada vez mais influenciar os demais entes aí que ainda não consideram isso, que o BDI não deve ser uma taxa pré-determinada. Eu acho que a gente tem que evoluir e caminhar no sentido de internalizar isso em todos os entes contratantes. Como que a gente fez isso, né? Como que a gente construiu essa cartilha e qual foi a nossa forma de trabalhar? No ano passado, aí, a gente concluiu a revisão da cartilha de contratos e a gente adotou a mesma metodologia. A gente viu que isso traz um efeito muito mais positivo. A gente envolveu todo mundo. Não adianta eu vir aqui, enquanto coordenador da subcomissão de contratos do Sinduscom, e trazer a visão do Sinduscom puramente. O Sinduscom é uma das entidades e um dos stakeholders envolvidos. Eu tenho que pensar em como a construtora está vendo isso, como as montadoras estão vendo isso, como as empresas de gerenciamento estão vendo isso, como os contratantes, enfim, todas as partes a gente tem que trazer para o mesmo bojo e discutir conjuntamente se a prática que a gente vem adotada é a melhor, se aquela é a prática que aumenta o nível de sucesso dos projetos, que minimiza os conflitos, que facilita a vida de quem está implantando os empreendimentos e ajude a convergir os vetores de força de todo mundo na mesma direção e sentido que, no fundo, é o sucesso do projeto. Isso é uma fala do Marcos e o próprio Wilson e o próprio Sinduscom, a CIBIC, enfim, vem dizendo que quanto mais todos nós voltarmos aos nossos esforços e conhecimento no sentido de beneficiar o projeto, acho que todos nós sairemos ganhando e a gente não vai caminhar para onde o Marcos bem elucidou aqui, que é a comoditização da engenharia. Acho que isso, na verdade, é o precipício e a morte anunciada de todos nós. Nós temos que trabalhar fortemente para evitar que isso aconteça e a gente voltar a entregar valor através de estudos, de conceitos, de planejamento e de medidas que, de fato, enalteçam a engenharia. A gente não vem aqui mostrar ilustrações como aquelas de ponte caindo, enfim, em que detratam a história tão bonita que a engenharia brasileira construiu, mas que a gente vem vivendo momentos bastante difíceis e delicados. Mas, então, não tem outro jeito. O nome do jogo é união e cooperação, como o próprio Wilson colocou na exposição dele. Não tem jeito de ser diferente, porque se a gente trabalhar olhando o próprio umbigo, uma hora ou outra, a gente vai
vai verificar rupturas, vai verificar distratos e vai verificar problemas nos projetos em que a gente atua. E às vezes você tem um sucesso momentâneo em um determinado projeto, então maximizei meu lucro aqui, mas isso pode trazer uma ruptura de relacionamento com aquele contratante, e isso também pode ser refletido em outros contratantes e prejudicar a história da empresa no médio e longo prazo. Então, eu sou muito contrário a essa história da gente pensar em maximizar o resultado hoje em detrimento de resultados futuros, né? O Wilson colocou que a maior meta de um dirigente da empresa, e eu pactuo disso e admiro essa meta dele, que é a perenidade da empresa. Então, se você está pensando na história da sua empresa, eu acho que você tem que pensar muito antes de obter um lucro muito pontualizado ali naquele projeto, se você está abrindo mão de um relacionamento mais profícuo no futuro com aquele seu contratante. E, por outro lado, o próprio contratante, se ele tem uma relação ruim com o seu contratado, ele está deteriorando a rede de fornecedores dele. Então, no fundo, eu acho que essa visão é fundamental para todos os entes que militam aí no setor de obras industriais. Bem, onde a gente acha que essa cartilha se aplica, né? A gente vai fazer o lançamento dela efetivamente no ENIC, ela vai estar disponível para todos que estão aqui, enfim, para as empresas e para as entidades, mas no fundo a gente acha que ela vai servir como norteadora para o aprimoramento da etapa de formação de preço pelas empresas do segmento. E não só aprimorar essa etapa em si, até servir como norteadora para aprimorar o relacionamento entre as empresas, que a gente sente conjuntamente, com abertura e com transparência e com ética para discutir esses assuntos, de forma bem clara e sem receio. E aí eu falo até também de parte a parte, né? As contratadas deveriam, na minha opinião, sentar conjuntamente, tentar construir soluções conjuntas, porque eu acho que dessa forma todo o segmento ganha e evita-se aí a destruição de valor quando você tem uma competição sem vislumbrar o benefício do setor. Tem um fim didático com o intuito de desenvolver e compartilhar o conhecimento. Acho que, inclusive, as exposições que a gente teve aqui são extremamente didáticas e de muito fácil assimilação. Acho que quem deseja aprender um pouco mais sobre esse tema ficou muito fácil. Acho que a apresentação do Fernando, aos meus olhos, ela é bem didática e de muito fácil assimilação. Acho que, inclusive, se a gente puder fazer algum programa de levar isso para dentro das universidades, para antecipar esse conhecimento e a gente conseguir atrair talentos já com esse conhecimento embarcado, vai reduzir muito o custo das empresas. Então, acho que se a gente conseguir essa aplicação é bastante interessante. E aí também deixar a cartilha para consulta dos profissionais, das entidades e, quem sabe, aí das instituições de ensino. Acho que cabe a nós aí oferecer esse material para as universidades aí que formam os engenheiros que amanhã serão profissionais das empresas que a gente atua hoje. Bem, pessoal, agora vai ter mais um pouquinho aí de semelhança com a exposição do Fernando, não podia ser diferente, mas isso aqui talvez está o cerne a principal mudança hoje em dia, de 10 anos atrás aí quase para hoje, é que realmente existe uma tendência muito forte de se levar uma parcela grande dos custos indiretos para dentro do custo direto, aquilo que for possível. E a principal delas aí, da época para agora, é a própria administração local, que são o núcleo gerencial da obra e todos aqueles custos indiretos que não são alocados diretamente a um serviço. Então, existe uma tendência muito forte disso acontecer. Não são todas as empresas que adotam isso, mas a gente que participa desse mercado, a gente tem notado isso, e a apresentação do Fernando só comprova a nossa tese, que foi a tese principal de reformulação da cartilha. Então, notem que aqui a administração local ali é parte do BDI. Existem vantagens, existem desvantagens de adotar essa estratégia. Não existe, aos meus olhos, uma estratégia que é pior ou melhor. Eu acho que o que interessa, na verdade, é você avaliar se aquela estratégia é a mais adequada para o seu empreendimento. Então, será que tem vantagens e tem desvantagens? Eu trouxe alguns pontos para a gente discutir, acho que 2 vantagens e 2 desvantagens de cada uma das estratégias aí para a gente avaliar. Qual que é a vantagem, né, de se colocar a administração local dentro do BDI, não na planilha orçamentária, né? Por parte da contratante, requer um nível de controle menor. Então, ele tem que se preocupar menos com aquela estrutura, porque ele não vai fazer medição daquele item. Então, isso, aos meus olhos, é uma coisa que facilita, por mais que seja pequena essa vantagem, mas facilita a vida do contratante durante a implantação do projeto, porque ele não precisa se preocupar, ele está se preocupando muito mais com as entregas do que com aquela estrutura em si, que na medida em que ela está na planilha, você tem que controlar. Facilita a negociação de novos escopos que envolvam necessidade de mão de obra indireta adicional. Nem sempre é possível você adicionar escopo aos contratos sem que você adicione
uma estrutura indireta adicional, pode ser por distância, pode ser por um escopo muito especializado, pode ser que você tenha que trazer profissionais especializados para dentro da obra. Então, quando aquilo está dentro do BDI, se você faz o estudo prévio e aquilo é comportado, tudo bem, você faz um preço novo e aplica-se aquela taxa de BDI, sem uma discussão necessária de um item adicional aí de administração local. Desvantagens, eu acho que também o próprio Fernando já abordou parte delas aqui. Se houver uma postergação de prazo, ou até mesmo redução de escopo, pode gerar uma discussão de remuneração daquele indireto. Isso acho que todos nós aqui, que de alguma forma já participamos aí de projetos, sabem que essa é uma discussão que existe sempre. Se houver uma postergação de prazo por culpa da contratante ou por responsabilidade da contratante, você pode se questionar se o seu indireto vai ser remunerado ou não pela permanência maior dele, e assim também por escopos adicionais, né? Eventualmente pode trazer uma discussão nesse sentido. Necessidade de fornecimento de materiais adicionais que não demandem o mesmo dimensionamento de MOI pode acarretar em demandas de cálculos de BDI diferenciado, que no fundo é a defesa que o Bongratz fez do BDI mais enxuto, né? Às vezes você quer apenas um fornecimento de um determinado material, não requer aquele indireto tão robusto para aquele item especificamente, o próprio contratante pode dizer o seguinte, não, para esse item aqui a gente vai ter que pensar num BDI diferenciado para você aplicar, porque não faz sentido você aplicar a sua alíquota de BDI aí da ordem de 70%, 75%, que é para gerir o empreendimento como um todo, não para aquele item especificamente. Então, aos meus olhos, esses são os dois principais pontos, analisando de uma forma bem macro, aí, sem entrar no detalhe. Eu acho que, filosoficamente, esses dois pontos são os pontos mais prejudiciais ao se calcular o BDI, incluindo a administração local. Agora, já pensando aí, vocês vão notar uma similaridade bem grande aí com o que o Fernando falou. Vamos pensar na administração local como custo direto. Que tipo de vantagem e que desvantagem que a gente tem ao trazer esse custo para a planilha orçamentária, né, no lugar de colocar ele lá no dimensionamento indireto. E como já foi falado, é uma tendência atual aí do setor de obras industriais privadas, né? Quais são as vantagens, né? Na minha opinião, os conflitos aí decorrentes de não remuneração de indireto, seja por postergação de prazos, ou até mesmo por diferenciais de escopo, né, seja redução, seja adição de escopo, eles ficam minimizados. Fica muito fácil, eventualmente, não, aquela obra atrasou o prazo, a responsabilidade não é do contratado, é do contratante. Esse problema de remuneração do indireto está resolvido na medida em que ela é uma verba mês. Não, atrasou um mês, você vai continuar remunerando aquele indireto o quanto necessário para ele concluir a obra. Então, esse tipo de discussão, ele fica pormenorizado aí nessa estratégia, assim como alterações de escopo. Então, eu acho que essa é uma das principais vantagens e aos meus olhos, isso reduz bastante os conflitos e facilita a vida de quem está na ponta fazendo a gestão e implantação dos projetos. Negociações de escopos que não gerem necessidade de incremento de indireto ficam facilitadas. Um preço novo em que não requeira aí um indireto adicional ou um tipo de mão de obra especializada que você não tenha no seu indireto, isso fica muito, muito facilitado, né? Então, eu acho que essas são as duas principais vantagens dessa estratégia que vem sendo adotada e tem sido tornada aí uma tendência dos entes contratantes. Tem algumas desvantagens, né, nesse item, evidentemente que eu concordo com o Fernando, se a gente analisar de uma forma mais ampla o que é melhor e o que é pior, eu acho que a gente tem que analisar qual que contribui mais para reduzir os conflitos e que os times gestores, seja do contratante ou do contratante, gastem energia em pensar soluções para o projeto. Acho que o principal aspecto, eu acho, de cada parcela que compõe a implantação de um projeto tem que ser com esse viés. Você tem que pensar aquele ponto, de que forma ele pode contribuir para minimizar conflito e potencializar soluções para o projeto. Então, assim, eu concordo com ele que essa metodologia ela é melhor. E as desvantagens são poucas, mas elas existem. Maior necessidade de controle por parte do contratante. Você tem que ficar... A gente já vivenciou obras em que esse item está dentro da planilha orçamentária e existe um controle muito maior por parte do contratante daquele item. Ver se o cara, de fato, está mobilizando todos aqueles profissionais indiretos, aqueles equipamentos, enfim, tudo que ele disse que ia mobilizar, existe um controle e um apontamento mais forte aí por parte da contratante. Então, ela tem que ter uma estrutura para fazer essa conferência também. Negociações de acréscimo ou redução de escopo, que gera necessidade de adequação de mão de obra indireta, ficam mais difíceis, por gerar necessidade de negociação do item de administração local.
às vezes existe uma adequação no escopo, ou um adicional de escopo, que requer uma mão de obra que não está ali prevista naquele item da administração local, então você vai ter que fazer um adicional ou até uma apresentação de uma nova administração para aprovar junto ao seu ente contratante, porque aquele escopo requer especialidades que você não contemplou no seu dimensionamento de administração local. Então, assim, existem vantagens e desvantagens em cada um dos métodos, né, mas eu tenho que, aí é uma opinião pessoal minha, eu tenho que concordar que para os problemas que a gente vive nos projetos do Brasil hoje, eu acredito que a segunda versão pode ser uma versão que minimize mais problemas do que a primeira. Então, essa é uma visão pessoal, mas, enfim, cada um vivencia projetos diferentes, tem uma história diferente, mas é a visão que eu tenho também, eu pactuo aí com a mesma visão do Fernando. Aqui, gente, eu vou trazer algumas ações, são poucas, né, são 4 ações, para a gente reduzir o BDI, aí não mudando a sua composição. O que a gente pode fazer para a gente minimizar aquela taxa, né, já que é uma taxa que tantas pessoas discutem e falar, não, aquele BDI está alto, está baixo. Então, o que a gente pode sentar junto e pensar para minimizar aquela parcela, né, que ao final vai trazer benefício e vai ajudar até a viabilizar, quem sabe, o projeto. Acho que são 4, eu vou trazer os principais, de que forma que isso está impactando no custo final e até no BDI. Concessão de melhores condições de pagamento e adiantamento. O próprio Fernando trouxe um exemplo muito interessante aqui, em que você saía aí de um custo financeiro de 1%, ou seja, esse custo estava, estou falando em números redondos aqui, estava de um custo de 1%, estava dentro do BDI, e passou para um benefício financeiro de 1%. Então, você teve um gap aí de 2% de ganho, que, na verdade, agora você pode passar a transferir, se você, não, eu estou competindo, eu quero ganhar esse projeto, você pode transferir esse benefício como desconto para o seu contratante. Então, esse é um benefício muito grande, você reduz o seu BDI, quem sabe até pode oferecer um desconto para o seu ente contratante. Acho que é uma atuação é muito tácito, é muito simples de se entender. Eu vou mostrar 2 fluxos de caixa aqui que isso fica evidente. Melhorar a qualidade das informações no período de contratação. Mas por que isso reduz o BDI? É porque lá dentro do BDI, não sei se vocês notaram lá atrás, uma das parcelas é o risco. Riscos e contingências. De que forma que os entes contratados eles alocam risco? Por uma série de fatores, o Fernando elencou alguns deles. Mas um dos fatores que mais contribuem para isso é a qualidade das informações. Se você tem informações sólidas, um estudo de engenharia bem feito, você vai alocar um percentual muito baixo aqui, porque você tem uma percepção muito clara de como aquilo vai se dar, como que você vai desenvolver aquele projeto. Ao passo que você tem informações preliminares e que ainda estão com pouca clareza, o seu contingenciamento para aquele empreendimento ele vai ser elevado. Então, ou seja, a gente trabalhar nessa etapa de engenharia das informações do edital e construir informações sólidas, isso vai refletir diretamente no BDI sem alteração de composição, a composição é a mesma. Só que os entes contratados eles vão transferir um percentual muito menor para o BDI, porque eles têm segurança com relação àquele empreendimento. Um outro ponto aqui, fazendo até um link com a outra cartilha que a gente lançou, né, que foi a cartilha de contratos, é a adoção da modalidade adequada de contratação em função da maturidade das informações e até da engenharia. Quantos de nós aqui, aí vamos fazer um exercício conjunto, né, a todos os entes, não só os contratados, mas os contratantes também. Quantos de nós aqui já vivenciamos projetos em que se você olhar do ponto de vista de maturidade das informações, ele seria difícil ser orçado em preço unitário e o ente contratante deseja receber um preço global. Será que isso é melhor? Será que isso traz segurança, de fato, para quem está contratando? Ou, no fundo, aquilo é mais para inglês ver? E, no fundo, aquilo vai trazer uma série de riscos, vai trazer custos para o projeto que talvez fossem desnecessários. Se você adotasse a metodologia de contratação adequada para o nível de informação que você tem, talvez você obtivesse preços mais atraentes, mais interessantes, e talvez você minimizasse ainda mais os conflitos e os problemas de gestão que você vai enfrentar durante a implantação. Então, acho que esse é um ponto importante. Vou falar um pouquinho mais para frente aí também. E um outro ponto também, acho que tem outros vários aí, mas eu trouxe esses 4 principais, que é possibilitar faturamento direto dos principais insumos e serviços, evidentemente que desde que em conformidade com a legislação. É um ponto que, talvez com uma estrutura mínima por parte do contratante, é possível você fazer uma gestão de faturamento indireto, às vezes de 2, 3 insumos ou serviços, que são os principais,
com uma estrutura mínima para fazer gestão desse item, você consegue um benefício elevado de desconto na ponta do seu projeto. Então, aqui, a gente não está alterando estrutura nem nada, apenas com ações pequenas a gente consegue trazer um impacto importante no valor do BDI. E esse é um deles, eu vou trazer também um exemplo aqui para clarificar e facilitar o entendimento de todo mundo. Meu exemplo aqui acho que eu copiei o fluxo de caixa aí do Fernando, né? Tá até parecido. Mas vamos imaginar o seguinte, aqui a gente tem, e eu acho que eu fui até otimista, né? 40 dias de pagamento hoje em dia é otimista. Eu não quis trazer os números reais aqui, não, para não assustar a turma, né? A gente tem enfrentado aí 90, tem gente até cobrando 120 dias aí de prazo de pagamento. Mas se vocês notarem, gente, aqui nós estamos falando de 40 dias e não tem adiantamento. Note que o fato dessa curva estar abaixo ali do eixo, no fundo, o que isso aí quer dizer é o seguinte, o ente contratado está financiando o projeto quase que na integralidade. Em quase momento nenhum, ele tem fluxo de caixa positivo, ou seja, a obra está sendo toda feita com o dinheiro do contratado. Ah, tudo bem, o contratante não tem o dinheiro necessário para fazer isso e tal, mas no fundo é o seguinte, quem vai financiar, independente de se você ofereceu adiantamento ou não, na minha opinião, vai ser o banco. Os entes contratados eles vão atrás de banco para financiar o projeto. E a pergunta que fica é o seguinte, quem consegue captar dinheiro mais barato, as construtoras ou os entes empreendedores ou os contratantes? Ao fim e ao cabo é isso, porque quem vai financiar na história é o banco. Então, isso aqui fica claro para mim o problema e até do ponto de vista de conflito. Você imagina, às vezes, aqui é um fluxo de caixa imaginando o projeto perfeito. Você imagina que aconteçam problemas, aí esse fluxo de caixa ainda piora. A saúde financeira do cara pode se esvair, o seu projeto atrasa, aí a emenda sai pior que o soneto, né? Então, agora, se você tiver uma condição ligeiramente melhor, não estou nem falando, vocês viram lá que o custo estava 2,13, né, o custo financeiro. Se você tiver um prazo de pagamento de 30 dias, que ainda tem um descasamento aí de fluxo, mas vamos imaginar que esse é um prazo mais absorvível, né, digamos assim, um adiantamento de 10%, já teve momentos que esse número já foi melhor, mas vamos falar no número de 10%, você sai de um custo financeiro de 2,13 para praticamente zero, né? Ou seja, você ainda pode oferecer ali um pequeno percentual de desconto para o seu contratante. E mesmo assim, você vê que com essa condição chega um momento aí que o fluxo de caixa ele chega a ficar zerado, não chega a não ficar dinheiro nenhum no bolso do ente contratado. Por que isso é melhor? Isso é melhor por vários pontos. Primeiro que você está fazendo uma defesa pessoal, né? Estou tentando até ser, evidentemente, eu sou da reta engenharia, a gente trabalha às vezes de um lado, às vezes do outro. A gente quer, no fundo, emitir uma opinião do ponto de vista de ser saudável ou não para o projeto. Eu acho que um caixa, aqui sem exageros, um adiantamento de 10% e um fluxo de pagamento de 30 dias, eu acho que isso aqui é muito mais saudável para ambas as partes. Você não corre um risco muito grande oferecendo um adiantamento exagerado, então você está oferecendo 10% e, no fundo, as empresas hoje, elas exigem garantias até bastante rígidas, né, muitas das vezes até com carta-fiança. Mas se você olha do ponto de vista do contrato, ele se torna muito mais saudável para o ente, para o seu contratado, que para o contratante, o pior das coisas não é ele ter um problema aqui, é o projeto dele atrasar. Então, quanto mais saudável o projeto for, melhor é para ele e para todos que estão envolvidos no projeto. Então, assim, aqui você nota que do ponto de vista de conflitos e de gestão do projeto, eu acho que esse caixa aqui ele reflete uma situação bem mais saudável e mais salutar para todas as partes, pelo menos é a minha visão. Por que melhorar a qualidade das informações no período de contratação, ela reduz o BDI? Se vocês notaram lá, tem realmente uma rúbrica que trata de riscos e contingências. E esse risco e contingência ele é calculado de uma série de coisas, né? Por segurança em relação ao prazo, enfim, riscos em relação ao conhecimento ou desconhecimento daquela região, eu fiz um projeto lá, eu não fiz, risco do próprio contratante, eu não conheço aquele contratante, primeira vez que eu estou entrando lá. Então, assim, tudo é calculado nisso, mas um dos pontos principais do cálculo dessa rúbrica do BDI é a qualidade das informações, aí do edital, da engenharia, enfim. E o número não é pequeno, esse número ele pode variar de 0% a 5%. Pensa bem, a gente está falando aí em taxas de lucro da ordem de 8%, de 5% a 8%, até estava do lado do Marcelo ali, quando ele viu o exemplo do Bom Graz, ele até achou a taxa atraente, viu, Bom Graz? Acho que a MBR quer trabalhar para a VLE. Ó. A gente está falando de taxas de lucros aí de 8%, considerando isso muito atraente, o risco está variando de 0% a 5%. Então, quanto melhor a gente cuidar das informações do nosso edital, da nossa engenharia, quanto melhor a gente construir isso
isso vai trazer um reflexo muito positivo para o BDI e aos meus olhos, além de ajudar não só em reduzir o custo do projeto, vai trazer benefícios enormes aí durante a fase de implantação. Então, acho que é por isso que, se melhorar a qualidade, você tem um reflexo direto no BDI. Como eu já antecipei, né, também influencia aí na parte de riscos e contingências a modalidade de contratação. Não existe melhor ou pior, né, modalidade de contratação. Às vezes eu estudei esse assunto, às vezes até fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, contrato por administração funciona muito bem. E aqui no Brasil ele é tão mal visto, né, por uma série de motivos. Mas o que interessa, no fundo, é o seguinte: qual que é a modalidade mais apropriada para o meu projeto, para o nível de maturidade das informações que eu tenho, para a minha engenharia? Será que eu preciso de flexibilidade? O meu escopo ele vai variar muito durante a implantação? Tem obras que são contratadas emergencialmente. Será que para esse projeto a modalidade correta é preço global ou é administração? Então, assim, no fundo, o que se tem que avaliar é a modalidade em função da característica da minha obra e também do nível de maturidade das informações que eu tenho. Isso vai ter um reflexo direto na composição do BDI, no risco que o seu ente contratado vai te oferecer. Não tenha dúvida disso, porque a gente fala, não, eu quero transferir risco para o meu contratado. Eu quero uma contratação por preço global. Tudo bem, você está transferindo o risco para ele, mas ele vai transferir o risco para você de volta. E, ao final, se você tiver um problema com aquele problema, não, contratei a preço global e tal, consegui transferir o risco para o cara, controlei meu risco, mas você não controla o risco daquele seu projeto não terminar. No fundo, esse é o maior dos riscos. Então, eu acho que se a gente parar para refletir, às vezes você cuida de um risco relativamente pequeno, que é o risco daquele empreendimento, e esquece que você precisa da obra pronta. É ela que vai gerar receita para você, e talvez com 2, 3 meses de receita você paga aquele empreendimento. Então, há que a gente fazer uma reflexão profunda sobre isso, para a gente avaliar qual modalidade é de fato a mais apropriada e a mais adequada para aquele empreendimento que a gente está estudando e está colocando em contratação. Aqui eu trouxe números hipotéticos, só para ficar claro aqui, elucidar e até facilitar a compreensão de quem um dia for consultar o material, né? Vamos imaginar que a gente tem um determinado projeto, a gente aplique a ele, aí, não, eu permito faturamento direto, aí avaliei, a legislação me permite e tal, eu vou aplicar faturamento direto aos 3 principais itens, entre insumos e serviços. Aí essa soma de insumos e serviços, ela totaliza 10% do valor do contrato. Numa conta muito simples, né, gente? A gente percebe que isso vai trazer um reflexo aí da ordem de 0,6%, 0,7% do valor do empreendimento. E isso nós estamos falando em quase 10% da taxa de lucro que as empresas vêm adotando. Isso não é pouca coisa. Será que a estrutura que eu já tenho em casa hoje, ela me permite fazer isso? Eu não vou incrementar custo no meu time para poder fazer a gestão desse faturamento direto? Não, são só três itens. Talvez isso seja muito fácil e, no fundo, esse é um vetor de que ajuda a viabilizar os empreendimentos. Então, acho que é algo que a gente não pode tirar de mente, que sem dúvida nenhuma é uma das alternativas que podem nos ajudar a tornar o ambiente mais competitivo do ponto de vista, e sem machucar ninguém. No fundo, o ponto principal é esse. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Aí, pessoal, sobrou pouco para mim, né? Tentei adiantar um pouquinho a minha exposição para que a gente possa discutir um pouco mais, né? Tem muita gente com muito conhecimento aqui. O que eu queria trazer era isso. A cartilha ela vai ser lançada, acho que em maio, né? Lá no ENIC. Eu queria, de fato, agradecer muito a quem contribuiu comigo nessa jornada e o apoio que a gente teve aí da CBIC e do Sinuscom. E a vocês que trouxeram um material muito rico, que eu confesso que se a nota da cartilha era 7, eu acho que agora ela está perto dos 10 aí, com a contribuição que vocês nos deram hoje. E no fundo, é o seguinte, é aquilo que eu falei lá no início, né? Após a gente estudar e avaliar as metodologias e os processos, não tem o que é melhor, o que é pior. No fundo, tudo são visões, e o que eu acho que quem está envolvido no processo tem que trabalhar para adotar a metodologia que mais vai contribuir para o sucesso do projeto em que aquela metodologia vai ser adotada. Acho que o principal ponto é esse. E uma outra reflexão que eu trago é o seguinte: a gente só vai sair desse buraco que foi mostrado aqui para a gente, né? Se a gente unir esforços e unir conhecimento, quanto conhecimento tem aqui dentro, tem dentro de cada uma das empresas,
enquanto a gente não trabalhar conjuntamente e unir unir os nossos esforços e todo o conhecimento embarcado que a gente já tem, e como o Marcos bem abordou, fazer essa transferência de conhecimento, e a gente não vai conseguir sair da cilada em que a gente se meteu. Mas eu sou um otimista de carteirinha e acho que esse movimento aqui, essa tarde hoje, em que envolveu tantas empresas e tantos contratantes, eu acho que já é um movimento no sentido de se resolver esse problema em que a gente está enfiado nele aí. Eu acho que a gente tem cabeças muito inteligentes aí, que esse não é o maior problema que a gente já enfrentou, e não é ele que vai nos abater, eu não tenho dúvida disso. Queria, mais uma vez, agradecer a todos aí, e que a gente continue tendo uma ótima tarde. Muito obrigado.